história com ave, né? Acho que todo mundo tem uma história para compartilhar. E a minha não é diferente. Eu tenho uma trajetória aí para compartilhar com vocês. Minha paixão pelas aves começou em 2012. Eu nunca achei que eu fosse gostar de aves, sabe? Eu sempre gostei muito de bicho. Desde criança tive bicho em casa. Ave eu nunca tinha tido. Eu entrei na faculdade, eu sempre soube que eu quis fazer medicina veterinária, sempre soube. E em 2011 eu entrei na faculdade, eu entrei querendo trabalhar com bovinos, entrei querendo trabalhar com gado. E entrei na faculdade, e aí comecei a fazer estágio com gado, fiz cursos de inseminação artificial, de palpação, de transferência de embrião, fui para Minas, para Uberaba fazer curso. E aí vi que a área dos bovinos não era lá comigo, né? E aí comecei a fazer estágio em clínica, realmente, clínica de cachorro e gato. E meu coração nunca bateu mais forte pela clínica. Eu gostava muito da parte de cirurgia, gosto e gostava muito da parte de anestesia. E lá estava eu, né? No 2012, entrei em 2011, em 2012, eu decidi que eu, né, ia tomar um caminho diferente. Tinha um aquário em casa, eu tinha um aquário de água salgada, com um monte de peixinho, um monte de coral, né? Era um aquário montado, coisa mais linda do mundo. E um belo dia eu fui numa agropecuária aqui da minha cidade comprar ração para os meus peixes, né? Eu era amiga lá da galera da agropecuária, eu sempre estava lá. E eu entrei na agropecuária, fui até o fundo da agropecuária e lá tinha uma caixinha de papelão fechada, né? Dobrada assim para dentro as pontas. E eu ouvi alguma coisa dentro dessa caixinha de papelão. Curiosa que sou, dentro de uma loja onde tem bicho, o que fui eu fazer? Fui espiar dentro dessa caixinha de papelão. Que eu abro essa caixinha de papelão, tinham 4 ou 5 filhotes de agapornis. De filhotes mesmo, filhotinhos, que esse funcionário da agropecuária estava cuidando. E a hora que eu olhei aquilo, gente, eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Algum bicho me picou naquele momento, sabe? E eu olhei aquilo e falei assim, Denilson, o que é isso? O que é isso? Nunca tinha visto um filhotinho, sabe? De passarinho, aquela coisinha tão meiga, aquele olhinho tão redondinho, aquela carinha de filhote, que quem tem sabe, é irresistível, né? E eu olhei aquilo e falei, eu preciso disso. E a hora que eu coloquei a mão na caixa, um filhote subiu na minha mão, grudou na minha mão. Sei que aquela coisinha grudou na minha mão. E eu pensei, não consigo mais viver sem isso. E aquela coisinha hoje é o pescoço. O pescoço foi amor à primeira vista, em fevereiro de 2012. E ele veio comigo para casa, e aí me apaixonei, assim, de uma forma inexplicável. Inexplicável. Fato é que em 2015 eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar fora. Eu sempre quis estudar fora do país. Eu tinha um sonho muito grande de poder estudar um tempo fora. Mas era financeiramente inviável, né? Era tudo muito caro. E eu comecei a buscar soluções, gente. Comecei a buscar soluções de como que eu ia fazer para ficar nem que fosse um mês estudando fora, para ter essa experiência, sabe? E eu me inscrevi em várias bolsas de estudo e uma delas eu passei. Eu ganhei uma bolsa de estudo para ficar um ano fora, estudando, e na verdade eu já estava no último ano da faculdade, então essa minha bolsa de estudo foi realmente para trabalhar num hospital veterinário, lá na Europa, na Universidade de Viena, na Áustria. E no momento em que eu passei, eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer com o pescoço? Porque o pescoço, ele era muito grudado comigo, muito grudado comigo. Ele estava com quase 3 anos, e eu era companhia dele, né? Ele tinha comportamentos sexuais vinculados comigo, que eu achava que era normal e hoje eu sei que não é normal. Ele dependia muito de mim, eu não sabia como fazer atividades com ele, então
quando eu passei, eu fiquei pensando o que é que eu vou fazer com o pescoço, né? A agapornis, assim como os psitacídeos em geral, é um animal muito sociável, é um animal que precisa de muita companhia. E na hora eu pensei, eu preciso de uma companhia para o pescoço. Não adiantava ser as pessoas da minha família, não adiantava ser minha mãe, não adiantava ser meu irmão, porque eu sabia que eles não iam suprir o que eu supria para o pescoço. E aí eu pensei, eu vou ter que ter um outro animal para fazer companhia para o pescoço. Vou ter que ter um outro agapornis para fazer companhia para ele. Já tinha estudado um pouco de comportamento e sabia que ele precisava de companhia. Aí lá fui eu na missão de arranjar uma parceira para o pescoço. E aí que veio Dona Magali. Então a Magali veio depois do pescoço. A Magali veio finalzinho de 2014, se eu não me engano. Antes de eu ir trabalhar fora. Né? Antes de eu realmente ter ganhado essa bolsa de estudo. E aí veio a Magali. E eu achei que eles fossem se amar logo de cara, e a realidade não foi essa. Teve que ter todo um processo de introdução dos dois, como é que eu ia fazer para que eles se gostassem até eu ir embora. Então, estudei muito sobre esse assunto também. E lá fui eu para a Áustria, para a Universidade de Viena, trabalhar. E o primeiro estágio que eu fiz, o primeiro local em que eu trabalhei, foi na área de medicina de aves. E não foi porque era um sonho meu, não foi porque era um desejo meu. Porque eu precisava escolher algumas áreas de atuação, eu precisava escolher 5 áreas de atuação dentro do hospital. E aí eu tinha escolhido obstetrícia e andrologia, que era uma área que eu gosto muito, tinha escolhido anestesia, tinha escolhido cirurgia, medicina interna e faltava uma. Eu não queria trabalhar com grandes, então já tinha descartado essa hipótese. E aí eu li lá na grade curricular do hospital em que tinha um ambulatório de medicina de aves e répteis. E foi lá que eu me encantei para a medicina de aves mantidas com o PET. Eu tive a oportunidade de participar de diversas cirurgias, cirurgia de cisne, cirurgia de coruja, cirurgia de periquitos, de calopsitas. Eu tive a oportunidade de estar de frente ali para o ambulatório mesmo, para entender os principais problemas que aconteciam com esses animais. E foi uma experiência muito gostosa. Fiquei 8 meses trabalhando lá nesse hospital. Depois fui para a parte de andrologia, obstetrícia, fui para a parte de medicina interna. Mas em nenhuma dessas áreas o meu coração bateu mais forte tanto quanto bateu na medicina de aves. Quando eu voltei para o Brasil, a Magali e o Pescoço tinham tido filhotes. E infelizmente eu, mais uma vez por inexperiência, cometi um erro com uma das filhotes deles, que era a filhote que ia ficar comigo, a Saura. E a Saura lesionou o iglúvio. A Saura sofreu um acidente, ela caiu de um puleiro que não estava bem feito e se machucou. E a Saura fez 3 cirurgias para essa correção desse machucado, dessa lesão. E infelizmente ela não resistiu. Infelizmente eu perdi a Saura. E isso me dói até hoje, de pensar que eu perdi ela por um erro meu. Me custou muito caro. E foi muito, 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 muito doído para mim. É muito doído até hoje. Depois que eu perdi a Saura, logo depois que eu perdi a Saura, a Magali ficou doente. A Magali ficou muito doente e ela precisava de atendimento. Eu ainda estava no finalzinho da graduação. E aí, quando a Magali ficou doente, eu busquei um especialista para atendê-la. E eu fui numa clínica especializada em medicina de aves. E eu entrei lá, né, para que a Magali pudesse passar por consulta. E fui cara de pau mesmo e pedi um estágio. Falei, olha, estou no final da graduação, acabei de voltar de um intercâmbio, o meu TCC já estava escrito, eu estava realmente esperando a formatura. E eu falei, vocês estão aceitando estagiário? E calhou que eles estavam. E aí eu comecei a trabalhar lá também, né? A Magali foi tratada lá, eu comecei a trabalhar lá. E aí comecei a ficar de frente para a medicina de aves aqui no Brasil. Fato é que eu comecei a trabalhar, então, em 2016,
por minha conta, depois de já ter feito estágio na Áustria, depois de ter feito estágio em Jundiaí, depois de ter feito estágio em Brasília, depois de ter feito estágio no Rio de Janeiro. Vim para cá, voltei aqui para casa e comecei a trabalhar, comecei a formar minha cartela de clientes aqui, no interior de São Paulo, em Vinhedo, Valinhos. Comecei atendendo volante e me surgiu a oportunidade de coordenar toda a parte de aves e animais exóticos dentro de um hospital veterinário aqui em Vinhedo, na minha região, um hospital grande, 24 horas. E eu aceitei o desafio e comecei a trabalhar lá, então. E nesse meio tempo, né, entre atendendo, cuidando das minhas aves, sendo tutora das minhas aves, entendendo realmente os principais problemas que aconteciam dentro do consultório, algo me chamou muito a atenção. Muito erro, muito erro de manejo, custando caro. No sentido de que, poxa, eu já tinha cometido um erro que tinha me custado caro, né? E eu via as pessoas cometendo erros que também estavam custando caro para aqueles animais, sabe? Mas eu comecei a perceber que existia um padrão, comecei a perceber que os erros se repetiam, comecei a perceber que eu conseguia ajudar. E nessa vontade de não perder mais vidas, nessa vontade de ajudar mesmo o maior número de bichos que eu consegui, obviamente, pensando em ter um espaço maior para compartilhar tudo o que eu sei sobre psitacídio, daí nasceu o Bird Academy. Daí veio a ideia de ter um lugar fechado onde eu pudesse estar ali com aquela pessoa, com aquele animal, com aquele problema e ajudar a resolver. É pura e simplesmente por isso. Para querer ajudar. Porque quem faz veterinária não faz veterinária para conseguir falar com gente, para conseguir lidar com gente, porque gosta de falar com gente. Quem faz veterinária porque quer saber de cuidar de bicho. Mas eu entendi que se eu não conseguir falar com você, tutor, se eu não conseguir atingir você, que fala a mesma língua que eu não vou conseguir atingir a sua ave, eu não vou conseguir cumprir a minha missão e o meu objetivo. Vocês não têm ideia do quanto isso me faz bem de vir aqui toda segunda, toda quinta, de conversar com os meus alunos, de ter todas as aulas que tem ao vivo dentro do Bird Academy, de ter gravado todos os conteúdos que tem dentro do Bird Academy, de cada dia melhorar e trazer sempre um conteúdo de muita qualidade, de muita responsabilidade para vocês. Vocês não têm noção o quanto isso me faz bem. E é isso, gente. Essa é a minha história, essa é um pouquinho da minha trajetória. Lógico que tem inúmeros detalhes, vitórias e desafios no meio disso aí também. Não foi fácil, não é fácil. A minha trajetória continua. Eu acabei de me formar na pós-graduação de clínica médica e cirúrgica de pets não convencionais e tenho muito ainda a conquistar. Eu sou uma pessoa que sonha muito, que sonha alto. É difícil alcançar os meus sonhos, mas eu batalho muito por eles e eu realmente me dou muito aqui para vocês. Eu realmente queria agradecer cada um de vocês que me acompanha, que me apoia e que me faz continuar aqui.